desses. Por que você não está usando seu e-mail institucional, Thiago? Pois é, eu nunca fiz. Não, eu fiz, só que eu não lembro qual que é. Aí eu pedi para a Amanda me ensinar. Ela falou para entrar no Swap e aparecer lá a opção de fazer, né? Aí eu entrei no Swap e quando estava a opção de criar um e-mail institucional, tá esse e-mail que eu tô usando agora. Esse mesmo e-mail que eu tô usando, Thiago. Tipo, eu não consegui fazer, sabe? Às vezes é porque eu não tô conseguindo. Eu acho que você tem que... Você está acessando pelo celular? Se eu tenho acesso pelo celular? Não, você está acessando pelo celular na hora que você foi fazer? Não, pelo computador. É porque quando a gente acessa o Swap pelo celular, tem algumas ferramentas que ficam escondidas, você tem que saber onde é que elas estão. No computador ele mostra tudo já planificado, aí dá para ver direitinho. Ele vai te mostrar o seu e-mail de contato e o seu e-mail institucional para fazer ou para confirmar. Então, quando eu tenho no computador, vou tentar hoje à noite ou depois da aula de novo. Tá, porque senão, entrando com e-mail que não é institucional, tem que ficar pedindo permissão o tempo todo para entrar. É. Oi, Lorena. Oi, professor, tudo bem? Bom. Então, olha só, a partir desse momento a aula está sendo gravada. A nossa aula de hoje vai ser limpeza e sanitização na indústria de alimentos, tá? Vai ter um cálculozinho. Vocês estão com a calculadora pronta aí? Tava usando ela agorinha, tá aqui. Bom demais, já pega a calculadora aí que nós vamos começar. Inclusive tem que comprar outra, ela tá até apagando as dela. Então, a nossa aula de hoje é sobre limpeza e sanitização na indústria de alimentos. Antes de iniciar, a gente precisa estabelecer os conceitos, né? O que é limpeza, o que é sanificação, e que elas são diferentes. Muita gente usa como sinônimo, mas elas realmente não são. São processos bem distintos utilizados na indústria de alimentos. Oi, Thalita, boa tarde. Então, o conceito de limpeza dado pela engenharia de alimentos é que é a remoção das sujidades de superfícies, utensílios e outros materiais através do uso de sabões e detergentes, juntamente com a água como veículo desses sabões e detergentes. Então, vocês observem que na limpeza, a função dela é tirar as sujidades. Mas por que remover a sujeira das superfícies ou dos alimentos? É porque nessas sujeiras podem estar, provavelmente, uma carga microbiana associada. Então, quando você faz a limpeza e remove a sujidade, né, ou o excesso da sujeira, ela está removendo também a carga microbiana, o excesso da carga microbiana, ok? Então, os sabões e os detergentes são os nossos agentes de limpeza que a gente utiliza. E a função da limpeza é remover as sujidades e reduzir a carga microbiana. Alguém pode perguntar aí, professor, mas o sabão e o detergente matam micro-organismo? Não. Tá? Eles não têm nenhum efeito sobre vamos dizer assim, a letalidade sobre os micro-organismos. Mas eles removem fisicamente da superfície, do local, os micro-organismos. Então, eles promovem a redução da carga microbiana. Após a limpeza, aí a gente entra com o processo de sanificação, que utiliza um produto sanificante. Nossa, tem alguém pedindo para entrar aqui. Tá? Que utiliza um produto sanificante, geralmente à base de cloro, iodo, amônia carpenária. Pode ser um processo físico igual à luz ultravioleta, ok? Pode ser vapor, para sanificar, água quente. Existem várias formas de você sanificar ou sanitizar um ambiente, um equipamento. E a gente vai estudar. Então, enquanto que o conceito de limpeza diz que a remoção das sujidades para redução da carga horária, utilizando sabões e detergente como os agentes dessa limpeza, o conceito de sanificação é a eliminação ou a redução da carga microbiana presente no ambiente para fornecer um ambiente seguro para a manipulação de alimentos, ok? Os sanificantes, eles podem estar no estado sólido, líquido, gasoso ou mesmo na forma física de luz. E esse estado do sanitizante é um dos fatores que influem na eficiência do sanitizante. Então, de acordo com o sanitizante que você escolher, vários fatores podem concorrer
para que a eficiência dele seja melhorada ou comprometida, ok? O estado sanitizante, então, nós temos os sanitizantes sólidos, igual o cloro em pó. Líquido, nós temos a amônia quaternária, tá? Como gás, a gente pode, além da amônia também, que é na forma de gás, nós podemos ter o vapor quente, o vapor seco, o vapor úmido. Nós podemos também ter, igual a mistura de permanganato com formol, produz um gás que é utilizado na indústria de sanitização. Gente, só um minutinho aqui, que tem uma máquina de cortar grama terrível aqui. Os caras resolveram cortar a grama agora. Bem, além do estado do sanitizante, o estado que ele se encontra, o tipo de sanitizante que eu estou usando também, ele influi na eficiência do sanitizante. Por exemplo, o cloro, o iodo e a amônia. São os exemplos dos mais comuns que a gente tem aqui. Esse tipo de sanitizante, o que acontece? Por exemplo, o cloro ele é muito volátil, né? Enquanto que o iodo é bastante estável. A amônia, a temperatura faz que ela evapore muito rápido, fazendo com que ela não tenha eficiência, né? Então, assim, o tipo de sanitizante influencia muito na eficiência dele. E aí, eu tenho que esse tipo de sanitizante me diz que eu posso utilizar o sanitizante de acordo com a necessidade, ou de acordo com a situação em que eu vou colocar. Por exemplo, não dá para usar iodo para sanitizar alimentos. Tá? Por quê? Como o iodo tem uma cor avermelhada, ele pode manchar ou modificar as características do alimento. Isso para nós não é interessante. Por isso que a gente usa, por exemplo, o hipoclorito, que é a base do cloro. Okay? Um outro fator que também influencia na eficiência do sanitizante é a temperatura ambiente. Em temperaturas mais altas, né, você pode ter a volatilização desse sanitizante, não dando tempo para que ele haja de forma correta. E temperaturas mais baixas fazem com que o sanitizante não haja corretamente, porque vocês sabem que baixa temperatura faz com que as substâncias, as moléculas das substâncias se movam mais devagar. Então, pode ser que o sanitizante fique impedido de agir. Por outro lado, essa baixa temperatura também faz com que a fisiologia, né, o metabolismo dos micro-organismos também diminuam. E isso pode até facilitar depois a ação do sanitizante. Então, em temperaturas mais altas pode acontecer a evaporação do sanitizante, por exemplo, quando eu uso cloro, quando eu uso álcool, né? A própria amônia quaternária, né, em alta temperatura, ela volatiliza muito rápido. Tá? Outro fator muito importante que a gente tem que observar é o pH do meio, o nível de acidez do meio em que eu vou aplicar o sanitizante. Ambientes mais ácidos, eles tendem a agir como catalisador da reação do sanitizante. Só que isso, sendo pHs muito ácidos, pode acontecer tão rápido que o sanitizante não tem tempo de agir sobre o micro-organismo. A mesma coisa vale para ambientes alcalinos, tá? Eles podem inibir a ação do sanitizante ou mesmo acelerar a decomposição dele, fazendo com que ele não tenha tempo de agir. Dureza da água. A dureza da água é um conceito que a gente tem que... Seja bem-vinda. A dureza da água é um conceito que é dado o seguinte: a quantidade de minerais presente na água dá a dureza dela, tá? Mas, principalmente, ela é expressa como uma medida de controle de qualidade da água pela concentração de sais de carbonato de cálcio, ok? Na verdade, é um conjunto de cálcio e magnésio, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Por que é importante a dureza da água na indústria de alimentos e por que ela é um parâmetro que influencia na ação do sanitizante? Quanto mais dura a água, ou seja, quanto maior a concentração desses minerais, menor é a eficiência dos sabões e dos detergentes e do sanitizante. Por quê? Vamos pegar o exemplo do carbonato de cálcio, que é a unidade padrão de medida da dureza da água. Quando a concentração é muito alta, por exemplo, a ação dos sabões não deixa nem que o sabão espume, porque ele neutraliza totalmente as cargas, por exemplo, do cálcio, as cargas positivas do cálcio neutralizam totalmente as cargas
dos sabões e dos detergentes. Aí eles não agem como agente de limpeza. E no sanitizante, no sanificante que a gente está usando, ele vai lá na molécula do sanitizante, por exemplo, do cloro, e anula. Ele se reage com cloro, forma cloreto de cálcio e precipita. Então, ele não deixa, o cloreto de magnésio, né? E não deixa o sanitizante agir. Já que o cloreto de cálcio e o cloreto de magnésio são sais que não têm efeito bactericida. Então, uma água ela é considerada água mole, que é uma água normal de beber, menor que 160 ppm de carbonato de cálcio. Só lembrando o seguinte, gente, olha, essa sigla ppm, partes por milhão, ela está em desuso, tá? Já tem mais ou menos uns 8 anos que a Sociedade Internacional de Química estabeleceu que a concentração da substância será dada por miligramas por litro. Tá? É a mesma coisa, só que a gente não utiliza mais a sigla ppm. Como eu peguei essa tabela de uma publicação de 2003, então ela está aqui, tá? Mas lembre-se disso, tá? Aqui seria, então, quando a água é considerada mole, a concentração é menor que 160 miligramas por litro de carbonato de cálcio. Levemente dura, ela tem uma concentração de 160 a 320 miligramas por litro de carbonato de cálcio. A água dura, de 320 a 460, ela já compromete totalmente a ação dos sabões, dos detergentes e também dos sanificantes. E a água muito dura, maior do que 460 miligramas por litro de carbonato de cálcio, aí é impossível você trabalhar. Quais são as implicações da água dura na indústria de alimentos? Por exemplo, nas tubulações, quando eu trabalho com bombeamento de substâncias e a água é utilizada para limpeza e essa água estiver no estado de dureza muito alto, ela pode promover o encrostamento, né? O aparecimento de uma crosta de minerais que vai, com o tempo, diminuindo a abertura, né? A passagem dos líquidos. E isso também, não somente a parte de passagem, de fluidez por dentro da tubulação, mas essas crostas vão servindo de aparato para micro-organismos, tá? Para a formação, os micro-organismos se fixarem na parte interna da tubulação. Uma forma bem clara de você ver isso, tipo, de forma bem prática, é o chuveiro elétrico seu, começa a dar aquela areiazinha, é exatamente os carbonatos de cálcio e carbonato de magnésio que vão se concentrando ali. Então, é sinal que a água que está chegando no chuveiro está com uma dureza levemente dura, tá? Outras implicações também, por exemplo, em serpentinas, há o encrustamento de minerais sobre a superfície das serpentinas, tá? Onde elas sofrem aquecimento. Como vocês podem ver nessa figura mais à direita. Alguma dúvida até aqui? Então, a dureza da água. Outro fator que influencia também na eficiência do sanitizante é o nível de contaminação. Olha o que acontece. Superfícies muito contaminadas, existe uma alta carga microbiana, o sanitizante vai chegar, matar as bactérias, certo? Só que nenhum deles é 100%. A maioria dos sanitizantes aqui, que eu estou mostrando essas figuras para vocês, eles têm uma eficiência de 99,9% de eficiência sobre as bactérias, sobre os micro-organismos. Só que é o seguinte, sobra 0,1%. Quando a carga microbiana é muito alta mesmo, você vai matar 99,9%. Só que o 0,1% que sobrar ainda vai ser alto. E eles podem voltar, se reproduzir e estragar o alimento ou provocar uma toxinfecção alimentar, né? Que no caso seria uma DTA, uma doença transmitida por alimento. Ok? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. O nível de contaminação. Para reduzir a carga de contaminação, o que a gente faz? Limpeza e sanitização, a limpeza antes da sanitização, né? Remove as sujeiras e a carga microbiana, o excesso, e depois entra com sanitizante para matar os micro-organismos. A combinação dos dois processos de limpeza e sanitização é quase 100%, ok? Um outro fator também que a gente deve observar e que influencia na eficiência do sanitizante é a concentração do sanitizante. Vocês vão ver que o sanitizante mais comum que a gente tem no comércio é a água sanitária. E a concentração dela, segundo a legislação, é de 2 a 2,5%. Então, aquela água sanitária pura, né, que a gente compra, e quando você despeja na mão, faz um estrago, você cai na roupa, ela fura a roupa,
ela só tem 2,5% de concentração de hipoclorito de sódio, que é o agente sanitizante, ok? A gente vai usar 2,5%, uma água sanitária pura, para sanitizar um alimento ou uma superfície? Não. A gente prepara soluções conforme a necessidade, ok? Mas aí, por exemplo, para alimentos, a gente usa 100 miligramas por litro de concentração de hipoclorito. É uma concentração suficiente, por exemplo, para você sanitizar frutas, verduras, você mergulha 10, 15 minutos, tira, enxágua bem, e aí você pode consumir sem perigo, tá? Não vai sobrar resíduo de cloro. Então, e se a concentração for muito baixa, ela não vai ter a ação que a gente espera sobre os micro-organismos, tá? Então, a concentração é um fator que a gente tem que observar e que influi na eficiência do sanitizante. Um outro fator também é a validade do produto. A gente sabe que qualquer substância química, com o tempo, ela vai perdendo a validade. Então, eles estabelecem o prazo de validade. Eu vou pegar aqui de novo o exemplo da água sanitária. A legislação fala que tem que ter entre 2% e 2,5%. A indústria embala a água sanitária com 2,5%, ok? Mas ela declara lá no rótulo dela de 2 a 2,5%, porque ela sabe que o cloro, por ser muito volátil, só no prazo de validade, esses 2,5% vão cair para 2%, que é o mínimo necessário para você utilizar ela como um sanitizante, tá bom? Então, a validade é um outro fator que a gente tem que observar muito mesmo. A dureza da água, a gente já viu aqui. Bem, em relação à concentração do sanitizante, a gente precisa aprender a calcular a concentração desse sanitizante conforme a nossa necessidade. Como eu já tinha falado para vocês, a concentração de qualquer solução atualmente é dada em miligramas por litro do produto. A sigla ppm, partes por milhão, ela não é mais utilizada já há um bom tempo, né, e foi substituída por miligramas por litro. Elas são equivalentes, elas são a mesma grandeza, de mesma grandeza, tá bom? Então, para alimentos, geralmente a gente usa a concentração de 100 miligramas, por exemplo, de hipoclorito, de miligramas por litro de hipoclorito para alimentos. Para superfícies e outros utensílios, né, a gente utiliza entre 100 e 200 miligramas por litro de concentração de hipoclorito, onde você sabe que a junção de um solvente com soluto dá uma solução, ok? No nosso caso, o solvente vai ser sempre água, o soluto vai ser sempre o nosso sanitizante, pode ser cloro em pó, pode ser iodo, pode ser álcool, né? E assim vai. Eu não comentei lá, mas o álcool também é um sanitizante, né, bastante utilizado. Tanto que, por causa da Covid aqui, nós estamos praticamente tomando banho de álcool gel e álcool 70, né? Bem, o cálculo é muito simples, gente. Olha só. A água sanitária comercial tem 2,5% de cloro ativo. Esse cloro ativo, o princípio ativo dele mesmo é hipoclorito de sódio. Aí eu quero saber o seguinte, qual é a quantidade deste sanitizante necessário para preparar 100 litros de solução com 100 miligramas por litro de concentração final? Então, meu problema basicamente é preparar 100 litros de uma solução sanitizante com a concentração de 100 miligramas por litro de hipoclorito, aonde eu vou utilizar uma água sanitária que inicialmente ela tem 2,5% de cloro, ou seja, uma água sanitária comercial normal. A gente sabe que 2,5% de cloro são correspondem, né, a 2,5 gramas de cloro em cada 100 ml de água sanitária, certo? 2,5% são 2,5 gramas em 100 ml de água sanitária. E a concentração 100 miligramas por litro de hipoclorito, ou 100 miligramas por litro de cloro, equivale a 0,1 grama, né, por litro de cloro. Por que eu transformo para grama? Porque miligrama não é a unidade padrão, tá? A unidade padrão de massa é grama, assim como litro é a unidade padrão de capacidade, ok? Então, a gente pega os miligramas da concentração da solução e transforma em gramas por litro, ok? Então, 100 miligramas por litro de cloro equivale a 0,1 grama de cloro por litro. Aí eu monto uma regra de 3. Se eu tenho 0,1 gramas de cloro para cada litro de solução, 100 litros de solução que eu preciso preparar vão precisar de X gramas de cloro. Ao montar a regra de 3, eu obtenho que eu preciso, nesse problema aqui, 10 gramas de cloro. Essas 10 gramas de cloro, elas vão estar vindo daquela água sanitária minha lá, que tem 2,5%, né?
Então, olha só, eu tenho duas relações de concentração da água sanitária. 2,5% de cloro corresponde a 2,5 gramas de cloro para cada 100 ml, ou 25 gramas de cloro para cada litro. Por que eu tenho essas duas relações? De acordo com o volume que eu vou trabalhar de solução final, eu vou adotar o primeiro por 100 ml ou o segundo por litro, ok? No caso aqui, como eu vou trabalhar, eu preciso preparar 100 litros de solução, eu vou trabalhar com a segunda relação, tá? Eu vou pegar 25 gramas de cloro em cada litro de água sanitária. Então, se eu tenho 25 gramas de cloro em cada litro de água sanitária, 10 gramas de cloro, que eu calculei na primeira regra de 3 lá, que é quanto que eu preciso de cloro, vão estar em X litros de água sanitária. Faço a regra de 3 e descubro o valor de 0,4 litros de água sanitária, ou seja, 400 ml de água sanitária. Se eu pegar 400 ml de água sanitária com 2,5% de cloro e jogar em 100 litros de água, eu vou ter 100 litros de solução, 100,4 litros de solução, 100 miligramas por litro de concentração final. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Ok? Ainda não. Olha só, eu tenho aqui 3... Ainda não, né? Que bom, que bom. Então, olha só, eu tenho 3 probleminhas aqui. Para facilitar a vida de vocês, eu já pus a resposta. Então, vocês vão calcular e tentar chegar nessa resposta, tá bom? O primeiro é o seguinte, ó. 1,5 quilolitros de solução. Ainda... Oh, que bom, Débora. 1,5 quilolitros de solução com 160 miligramas de iodo, sabendo que o produto comercial tem 15% de concentração de iodo. Então, eu tenho um volume, 1,5 quilolitros. Vocês sabem quanto que equivale a 1,5 quilolitros? Alguém sabe aí? Eita! São 1.500 litros, tá? Então, 1,5... Ia chutar? Vale aquela... Lembra que na neutralização lá, eu usava essas... Eu botei uma escalinha de massa e de Sistema Internacional de Medidas, de litros e de gramas. Uhum. Ela vale aqui também. Vocês pegam aquele lá, naquele primeiro slide do leite e usem aqui também, tá? Então, eu tenho 1.500 litros de leite e a concentração final vai ser 160 miligramas por litro de iodo. E o produto comercial que eu estou usando para obter esse iodo tem 15% de concentração, tá ok? Então, depois de fazer as duas regras de 3, eu descubro que eu preciso de 1,6 litros desse produto comercial com 15%, tá ok? O segundo probleminha, 8,9 metros cúbicos. Isso equivale a 8.900 litros de solução, né? Só que aqui eu estou usando a amônia quaternária e a concentração final que eu quero são 200 miligramas por litro de amônia. E o produto comercial que está a minha amônia tem 20% de amônia. Ao fazer o cálculo, tá? As duas regras de 3, é no mesmo esqueminha da outra, só vai mudando os valores. Eu obtenho 8,9 litros do produto com 20% de amônia quaternária. Aí, a letra C é aquele desafio, lembra que eu fiz de trás para frente? Lá na neutralização? Pois é a mesma coisa aqui, ó. Exatamente, é a mesma coisa, tá? Olha o problema, qual é a concentração final, tá? Eu quero descobrir quanto que vai ficar a concentração final de uma solução sanitizante, sabendo que foram adicionados 200 ml deste sanitizante com 25% de princípio ativo em um volume de 50 decalitros. Bem, eu tenho um volume, 50 decalitros, que equivale a 500 litros. Eu tenho a concentração do produto comercial, que é 25%. E eu tenho a concentração final, ou seja, depois que eu joguei 200 ml de sanitizante lá, né, nesse volume de 500 litros, eu vou ter uma concentração. Que concentração é essa? Ao fazer o cálculo de trás para frente, você vai partir exatamente da percentagem do cloro, tá? Para calcular esse problema aqui. Você vai colocar 25 gramas de
do sanitizante em 1 litro, em 100 ml, ou em 100 ml. Em 200 ml, eu vou ter X grama do produto. Vai dar 50. 50 gramas desse sanitizante estão nesses 200 ml. Esses 50 gramas foram despejados em 500 litros de solução final. Então, se eu tenho 50 gramas do produto ativo em 500 litros, em 1 litro eu vou ter X. Ao fazer essa regra de 3, eu descubro 0,1 grama do produto por litro. Só que 0,1 grama por litro não é concentração. Concentração é dada miligramas por litro. Aí eu pego 0,1, multiplico por 1.000 e obtenho que a concentração final é 100 miligramas por litro. Ok? Show de bola. Gente do céu, é bom demais ter esses alunos inteligentes assim. Ninguém ficou com dúvida? Ai, Lorena, por quê? Agora é a hora de vocês tirarem dúvida, gente. Tá? Deixa eu pegar aqui no outro slide de leite. Deixa eu parar de... Vou pegar aquela tabelinha de transformação e colocar aqui também, tá? Vai facilitar bastante a vida de vocês. Deixa eu pegar aqui 2021. Ai, cadê? Apresentação do módulo. Tecnologia de leite, tecnologia de carne. Tecnologia de leite, tecnologia de leite. Aqui. Esse aqui. Vou pegar aquela tabelinha de escala internacional de medidas, tanto de capacidade quanto de massa, coloco aqui e eu vou só esperar depois da nossa aula, o Moodle me enviar o vídeo para eu colocar junto lá, tá? Já vou interromper a gravação aqui, que não precisa.